Agag, Saul vem com aquele rei e vem com aqueles bois, e aí, quando Samuel escuta aquilo, ele questiona, e Saul falou, não matei, eu deixei o rei vivo e vou fazer os sacrifícios. E aí Samuel diz, olha, mas não foi isso que Deus pediu. O que Deus pediu era para matar todo mundo. Olha aí. E aí, irmão, como é que você sai dessa? Deixa eu dizer para vocês. O que Samuel fala para matar, eu quero que vocês observem isso. Ele, com as suas próprias mãos, pega o rei Agag e despedaça o rei Agag. Ele despedaçou o rei Agag. Mas, antes disso, Saul matou crianças, velhos, matou mulheres, ele fez uma violência de tal maneira que ele matou no nome de Deus. Matou no nome de Deus. E assim Saul também matou no nome de Deus por uma ordem qual Samuel estava estabelecendo. E aí, irmãos? Então foi Deus mesmo que mandou matar? Ou foi uma interpretação a partir do próprio Samuel, que era a vontade de Deus que todo aquele povo fosse, morto? Como explicar isso? É muito simples, queridos. Se vocês for lá em Gênesis e analisar ali os últimos capítulos, aonde vai dizer que aquele povo que não permitiu a saída e a passagem, quando eles estavam saindo ali do Egito para passar pela região das montanhas, para que os medianitas não os alcançassem, esses que estavam ali, foi dito ou pronunciado, por meio da palavra de Deus, que era necessário que eles permitissem a passagem desse povo, o povo hebreu, para sair da terra do Egito e chegar então na terra prometida. Esse povo proibiu, eles não aceitaram. Eles tiveram ali uma atitude contrária, e aí é pronunciado que a descendência deles seriam riscadas da face da terra. A palavra riscadas ali, a ideia que se dá é de que aquele povo seria um povo que não se multiplicaria mais. Eles não teriam mais um futuro. O futuro deles estava já extinguido ali por uma profecia, porque eles não permitiram que o povo pudesse atravessar até a terra prometida, as suas terras. E o que acontece? Qual é a consequência dessa profecia? É que quem detinha essa profecia, esse conhecimento, era Samuel. Samuel, na sua interpretação, ele conclui que era necessário, então, pela importância, pela aquela situação daquela época, que se matasse todos aqueles homens. E ali, o rei Agag, quando ele chega, o próprio Samuel pega a espada e se despedaça ele. Preste atenção, a ideia que eu estou sugerindo. Qual é a ideia que eu estou sugerindo? É que, de fato, Deus iria riscar realmente a descendência daqueles homens da face da terra, mas não pelo projeto de morte, preste atenção, mas por um projeto que iria converter, ia tirar aqueles homens daquela condição e eles iriam ser, então, de uma forma sobrenatural, ou seja, alcançados de alguma maneira. Pastor, o senhor está baseando isso em quê? Eu estou baseando isso nos textos bíblicos para poder trazer para você uma clareza de que está escrito. E o que está escrito aqui, quando Samuel tomou aquela decisão, e ele foi ali, despedaçou, e aí Saul foi cortado do reino, nós fazemos uma pequena análise e percebemos que o juízo de Deus estava anunciado, mas não com aquele pano de fundo, com aquela necessidade de matar e extirpar não só crianças, mulheres, mas talvez, queridos, você pode não ter um conhecimento bíblico ou ser descolado com a palavra de Deus. Era necessário que você fizesse um estudo profundo sobre isso que eu estou falando, para você ter toda uma conjectura e uma revelação pelo Espírito. Mas, de fato, o pano de fundo usado foi Deus. Eles disseram que Deus mandou. Eles disseram que Deus falou que era para matar. Queridos, e aí nós entendemos que o amor de Deus, o verdadeiro amor de Deus, não tinha, por essa interpretação, a necessidade de matar. Deus não precisava de matar ninguém, era simplesmente uma questão de interpretação. Quando Samuel interpreta isso, ele causa então um desagrado no sentido de trazer um Deus que é carrasco, um Deus que mata, que fere, que trata, Deus que é o olho por olho, dente por dente. Não, irmãos, era uma influência, ou seja, que foi maligna. E aonde eu entendo essa influência maligna? A partir de uma lei chamada panteísmo.
Isso aqui é uma ferramenta de estudo teológico. Mas o panteísmo anuncia o seguinte, que no Antigo Testamento o diabo não foi revelado. Não tinha nenhum texto que provava que a influência do que mata era do diabo. Não tinha essa influência, não tinha como ser provado isso. Então, se era bom, era de Deus, se era mal, era de Deus. Se Deus desse vida, é porque ele era Deus. Se desse morte, é porque ele era Deus. Então Deus matava e Deus dava vida. Mas quando Jesus vem, ele não vai corroborar com a ideia de morte. E aí você pode ir em Hebreus, capítulo 2, verso 14. Hebreus, capítulo 2, verso 14, que diz assim: assim como ele, abre aspas, Jesus, tinha participação da carne e do sangue, preste atenção, este, passando pelas mesmas aflições, veio destruir aquele que tinha o poder da morte. Quem tinha o poder da morte? A saber, o diabo. João, capítulo 8, se você fizer a leitura ali a partir do verso 40 para frente, ou pode ir até, voltar um pouquinho ali no 32, que diz que se conhecereis a verdade, que é o contexto. Quando Jesus está discutindo com os fariseus, os saduceus, quando ele vai se aproximando ali próximo de um momento que a discussão fica acalorada, Jesus fala: vocês não são do pai Abraão, porque vocês estão procurando me matar. Essa característica não pode ser do meu pai Abraão. Não, vocês são filhos do diabo, porque querem me matar. Ele é homicida desde o início. Ele é homicida desde o início. E ele também é o pai da mentira. Então ele conseguiu enganar muitas pessoas no Antigo Testamento pelo nível de revelação baixa. Ou seja, eles não tinham toda a contextualização necessária para corroborar com o que eu estou corroborando com você aqui agora. Queridos, entenda, é um estudo, é uma profundidade, é uma relação com a Bíblia. Infelizmente, o brasileiro ele tem uma opinião formada da Bíblia e não lê a Bíblia. Ele não cumpre as vontades de Deus para colher os frutos. Quando alguém faz cumprir a vontade de Deus, o fruto vem. O fruto é a prova, é a contestação daquilo que a árvore prova que ela existe a partir do fruto dela. Você só vai saber a qualidade da árvore quando você experimentar dela. Quando você comer um fruto, quando você comer um fruto, você sabe se ele é azedo ou se ele é doce, mas só quando você experimentar. Então, o que Deus está anunciando, o que Deus está fazendo através de Jesus Cristo é revelar o caráter dele a partir dessa verdade. Irmãos, a linha de pensamento bíblica vai sempre uma verdade corroborar com outra verdade. Você não encontra uma verdade deteriorizando a outra verdade. Não, pelo contrário, elas se encaixam. Então, tudo que eu estou falando, tudo que eu estou ensinando aqui, são verdades que se encaixam. Quando você fizer essa análise, você tem, então, a capacidade intelectual, pelo Espírito, de entender a revelação da palavra. Então, a Bíblia não é para ser lida de uma forma, queridos, veja bem, como um livro de cabeceira. Não. O livro chamado Bíblia, ou o que nós chamamos de biblioteca sagrada, você vai ler, meditar e praticar. Você só vai ter, de fato, a conclusão real quando você ler, meditar e praticar. Ler, meditar e praticar. Não é necessário nenhum estudo teológico, não é necessário você ter nenhum conhecimento profundo de teologia, não precisa dessas coisas. É uma leitura simples, mas você tem que meditar, porque você vai pegar conteúdos de livros que vão te levar a uma lógica espiritual a respeito de quem Deus é e de quem realmente Deus prova ser. Então, podemos conhecer a Deus? Óbvio. Como que eu faço para conhecer a Deus? Uma leitura diária, com uma relação diária. E aí você vai ter o manifestar, então, da palavra. Eu tenho aqui um contexto que diz assim: podemos conhecer a Deus através do nosso espírito, pois as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Não é possível ao homem, portanto, conhecer a Deus por meio de mente natural ou por meio de 5 sentidos, a natureza natural do homem. Não dá para você tocar em Deus, ver Deus, ouvir Deus e experimentar a Deus ou cheirar a Deus pelos sentidos, não. E nenhum outro argumento científico ou natural, apesar que tem várias provas, que nós podemos já perceber pela própria ciência, elas já estão afirmando a existência do arquiteto, ou próprio Deus, aquele criador, que tem tantas e tantas situações na natureza que vão provando que tem que ter tido uma influência de um arquiteto, um criador. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: nada do que eu falei até aqui tem valor se você não crê, se você não tem fé. A partida
ou a contrapartida do que eu estou ensinando aqui é baseado na fé. Sem fé, essa capacidade de entender que Deus existe, ela é o primeiro passo para você colher do fruto. Então o que eu estou falando? Eu estou falando que literalmente, eu não entendia Deus, eu não compreendia Deus até começar a viver Deus. Ler a palavra, meditar e ter o fruto. O fruto é a prova de que ele foi experimentado por mim. Agora, eu ter experimentado não te dá base de você crer. Ou seja, antes de você criticar, antes de você falar qualquer coisa, é necessário que você experimente a Deus. O que eu quero dizer em outras palavras? Se Deus diz, entra na arca, irmão, que você vai sobreviver. É como um general que diz para o soldado, abaixa! Ele vai ter dois soldados ali, um vai abaixar de pronto, o outro vai querer discutir. Mas quando ele for pensar em discutir, ele já tomou um tiro, a rajada de metralhador já pegou ele, já morreu. Não dá mais tempo. Mas o que obedeceu, depois de ter obedecido, vai entender. Então Deus eu obedeço e entendo. Eu não entendo para obedecer. Eu obedeço para entender. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Espero que vocês estejam anunciando aí, né? O Espírito Santo está fervoroso dentro de vocês, falando, é isso aí, irmão. É o que ele está ensinando. Pega aí e pratica, que vocês vão ter o resultado, o fruto daquilo que ele, né, por meio da palavra, tem nos dado a conhecer e a saber. Então a mente, os 5 sentidos, fazem parte de um processo de compreensão da pessoa de Deus. Você tem que ter os 5 sentidos para você ter a compreensão do Deus Todo-Poderoso. Mas, para isso, para esse entendimento, eu preciso então ter uma relação bíblica diária, e aí eu vou ter então os recursos para compreender Deus. A palavra de Deus tem que ser lida, totalmente meditada, e aí o Espírito vai ter a condição de encaixar as dúvidas. Mas nós insistimos ainda em querer conhecer a Deus sem saber quem realmente Ele é. Só por percepções não vai dar. Você tem que ler a palavra de Deus. Mais uma vez eu vou tornar a repetir. A Bíblia é escrita pelo homem, mas ela é inspirada por Deus. Então tem textos na Bíblia que o diabo disse, mas não foi Deus que disse. Deus mandou escrever o que o diabo disse. Deus, anota aí o que o diabo disse, anota aí para ficar registrado aquilo que acontece em Jó. Mas quando você olha para a história de Jó, você analisando a história de Jó, o diabo coloca o Jó numa situação terrível. E muitos ainda pregam que aquilo ali foi uma permissão de Deus, como uma associação demoníaca entre Deus e o diabo. Vamos fazer isso, que aí nós vamos provar. Não. O texto lá, originalmente dizendo, Deus sabia que Jó não era sacerdote da tribo que poderia fazer sacrifícios, mas Jó faz sacrifício aos seus filhos, e ainda diz, pode ser acaso, trazendo a ideia de dúvida, que meus filhos tenham pecado contra Deus, e por causa disso eu vou fazer sacrifícios. Ou seja, eles já estavam no mundo corrompido, onde o principado, potestade, dominava, e ali ele estava em legalidade. Ele estava fora do que é legal. O homem justo vive na legalidade. O justo faz o que é justo. Preste atenção no que eu estou dizendo. O justo faz o que é justo. O pecador não. Ele vai fazer sempre conscientemente que pecar é pecar, eu vou fazer porque eu quero. Não é uma justiça. Quando alguém decide a não querer mais o pecado, ele se torna justo e ele passa a viver pela fé. Ele não vai parar uma vida de promiscuidade porque ele tem força. Não, ele vai parar uma vida de promiscuidade porque a partir da fé, o Espírito Santo pode munir ele de forças espirituais e não carnais contra os argumentos que levam uma pessoa a se colocar em situação de risco, de morte e às vezes até de morte eterna, ou seja, deparar no inferno. Pense nisso, no dia do grande julgamento, você ser jogado em uma situação de um lago de fogo, Geena, um lugar onde vai ser jogado todos os demônios. Pense nisso, reflita sobre isso. Então, qual é a importância de conhecer a Deus? Primeiro, nós temos que entender, é vontade de Deus você ser conhecido. Então, por isso ele deixou a palavra. A palavra nos incentiva a conhecê-lo. Oh, aleluia! O conhecimento que se pode ter de Deus é algo contínuo e ininterrupto. Daniel, capítulo 11, o verso 32 diz assim: aos violadores da aliança, ele, com lisonjas, perverterá, mas o povo que conhece ao Deus se tornará forte e ativo.
o que aconteceu? Então, aqueles da antiga aliança foram salvos porque creram que Jesus viria. Nós somos salvos porque cremos que ele já veio e vai nos buscar. Ou seja, nós somos a noiva, nós estamos nessa condição. O reconhecimento da liberdade, ou seja, conhecendo a Deus, você recebe liberdade. Aleluia. A vida eterna consiste em conhecer a Deus. A graça e a paz são multiplicadas nas nossas vidas. Os frutos, irmãos. Quando você pratica, os frutos chegam. Deus é a fonte de vida e de sustento. Em tudo. Tudo que tem vida é de Deus. Rejeita os enganos e as tradições humanas. Tudo é para um propósito. Ficar mais parecido com o Pai. Ou seja, aqueles que praticam o Evangelho são amorosos, são carinhosos, são respeitosos. E pelo conhecimento de Deus é que tomamos posse do que Ele nos deu. Ou seja, você só vai acessar as riquezas de Deus se você realmente entender quem Ele é. Eu vou dar um exemplo simples. O tabagismo é a causa que mais mata pessoas no mundo hoje, segundo algumas fontes de análises. Então, temos aí um câncer provocado pelo hábito de fumar, e esse hábito de fumar leva a pessoa a ter uma série de doenças, desde uma pressão alta, a um infarto, a um derrame cerebral. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Quando a natureza gera a planta do fumo, a intenção de Deus é que essa planta de fumo fosse feita para matar o homem? De maneira nenhuma. Então, quando você olha pela medicina, o fumo ele tem uma capacidade poderosa de cura. Deus colocou no fumo a cura. Deus colocou no fumo uma série de recursos que nós precisávamos para a nossa vida. Está no fumo. Olha que coisa boa, que coisa maravilhosa. Mas o que o entendimento humano, pela influência do maligno, fez? Transformou o fumo em algo tóxico, em algo que mata, em algo que leva a pessoa a ter uma vida miserável. Então, quando eu vi um irmão, conheci esse irmão, e ele era um usuário do tabagismo, ele perdeu as 2 pernas, depois perdeu também as 2 coxas, e ele estava já condenado, ele iria morrer por causa do mau hábito de usar o cigarro, né, que é baseado no princípio do fumo, ou seja, usando fumo para poder, digamos assim, receber no seu organismo uma toxina que traz um certo prazer momentâneo passageiro que gerou para ele a perda das 2 pernas. Ele estava com 38 anos quando isso acometeu a vida dele. Preste atenção, assim também como o alimento que você come, além do que é necessário, se torna tóxico. Ou seja, o diabético que faz abusos, né, de açúcar, ele está se suicidando, ele está se matando. Entenda o que eu estou tentando dizer. Ou nós vamos entender que o fumo é algo mau, baseado na influência do diabo, ou nós vamos entender que o fumo é necessário para curar doenças. Eu mesmo fui curado, né, usando a folha de fumo quando eu tive uma infecção. Então, com a folha de fumo eu consegui ser curado. Olha que coisa maravilhosa. Então, aonde eu consigo compreender ali? A influência. Eu sou influenciado para fazer o certo e eu sou influenciado para fazer o errado. E como que eu fortaleço a influência boa e abandono o má? A Bíblia diz que Deus nos deu a capacidade de conhecer o caráter dele, e a partir desse caráter, o conjunto do caráter de Deus nos molda. Ou seja, você fica mais parecido com ele quando você sabe quem ele é e o que você pode fazer através dele. Aconteceu, irmãos, lá em Lucas capítulo 4, quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, e ali ele foi tentado durante 40 dias. O que Jesus fez? Ele não usou o poder da glória, ele não usou a internalizado do Espírito que estava nele, não. Ele simplesmente usou a palavra de Deus. Ele disse o que estava escrito. E aí o diabo não pôde resistir. A Bíblia diz, resistir ao diabo e fugirá de vós. O que nós estamos aprendendo então? Que a palavra tem um poder necessário para romper contra todas as astutas ciladas do inimigo. O que nós vamos fazer então? Renovar nossa mente. Renovar nossa mente. Renovar nossa mente. Renovar nossa mente. Romanos capítulo 12, o verso de número 1, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, para que apresentais o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Oh, aleluia. O 2 diz assim: e não tomos os moldes, ou não se amoldem a esse mundo, mas renoveis a vossa mente. Renoveis a vossa mente. A palavra renovação de mente ali
está se falando daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo. Ele está falando da palavra de Deus. Ou seja, renove a sua mente para aquilo que é bom, agradável e perfeito. E aí? E aí você pode experimentar qual é a boa, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, ele é criterioso em colocar numa ordem perfeita. A boa, primeiro você aceita Jesus e algo bom começa a acontecer e uma alegria entra no seu coração. O espaço de tempo que tem entre a boa e a agradável é uma relação de discipulados. Ou seja, eu começo a estudar a Bíblia, eu começo a entender a Bíblia, eu começo a viver a Bíblia, eu me aculturo da Bíblia, e a partir dessa aculturação de Bíblia eu vou ganhando força, eu vou recebendo todas as indumentárias necessárias para romper contra todas as obras do inimigo. Deus, ele não brinca de ser Deus, ele é perfeito, então ele vai ser perfeito com você. Ele não vai deixar você sem os recursos necessários para vencer. Mas como que eu vou saber? Lendo, praticando e colhendo os frutos. Aleluia! Então, esse espaço de boa é aceitar Jesus. O agradável é literalmente se aculturar de Deus, entender quem Deus é, ler a Bíblia, ter uma relação diária na igreja de pedra, irmãos, é isso mesmo, é lá que é a faculdade do crente. Alguns têm um pouco mais de dificuldade, é lógico que ainda durante alguns meses eu ainda vivi fazendo coisas que não agradavam a Deus, como mentindo, coisas que não agradavam ao Senhor. O que você precisa saber? Eu cheguei lá, aceitei Jesus, algo maravilhoso aconteceu. Eu já consegui, metade dos meus problemas foram embora. Veja bem, mas eu só tinha experimentado a boa. Comecei a me aculturar da Bíblia e me tornei agradável, porque agora eu sei quem Deus é, eu sei o que Ele pode fazer, eu sei as riquezas que eu tenho, então agora eu estava na lei perfeita da graça, eu estava inserido nela. Então qual é a perfeita? A perfeita é quando você se torna um Cristo para aqueles que estão perdidos. E eu me tornei um Cristo. Entenda, irmãos, Jesus Cristo é o nosso exemplo, a nossa modelagem, o modelo que Cristo é. Já não sou eu mais quem vivo. Gálatas capítulo 2, 20 vai dizer. Mas, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O viver que eu tenho na carne é pela fé do Filho de Deus. Então, veja bem, eu comecei a experimentar de tantas coisas boas, quando eu estava na boa para agradável. Quando eu entendi agradável, eu comecei a fazer da agradável para perfeito. Ou seja, eu comecei a manusear a palavra de uma forma perfeita e agradável. Porque nós sabemos que lá em Timóteo, capítulo 2, seja um obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra. Quando você chega lá em 2 Timóteo, capítulo 3, ali, a partir do verso 16 e 17, ele vai dizer que toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, boa para ensinar, redaguir, corrigir, em amor, para que todo aquele que faça isso seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então eu cheguei no que é perfeito quando eu comecei a dar os frutos. É melhor dar do que receber. Eu parei de ficar retendo para mim, comecei a ensinar para todo mundo, e parei de pensar no que as pessoas iam pensar, deixar de pensar. Eu comecei a fazer o Evangelho. Pastor, o senhor não tem medo de cair? Queridos, deixa eu te falar, se você renova a tua palavra, se você ora, se você lê a Bíblia, se você adora ao Senhor, é impossível você cair. Aleluia! Então, quando eu entendo isso, eu entendo que o caráter de Deus, ele se manifestou para mim de uma forma redentora, de uma forma amorosa, de uma forma libertadora, de uma forma que me colocou no verdadeiro amor. Eu estou no centro da vontade de Deus. Qual é o centro da vontade de Deus? Que todo homem seja e chegue ao perfeito conhecimento da palavra. Eu cheguei ao pleno conhecimento da palavra. Você está afirmando que você sabe toda a Bíblia? Não. O que eu estou falando, queridos, que às vezes o básico, o simples, te leva você para um nível muito mais profundo. E agora que eu estou nele, eu não saio mais dele. Eu vou continuar me aculturando de Deus, eu vou continuar aprendendo mais de Deus. Talvez, no meio de tudo que eu falei aqui, algumas coisas você não pode, às vezes, entender de forma errada aquilo que eu estou falando de forma certa. Muitas das vezes é o que acontece na maioria das pessoas. Elas pegam pequenos fragmentos da Bíblia e vêm discutir comigo como se eles conhecessem a totalidade da palavra. Irmão, é muito lindo, é muito maravilhoso, um livro simples, rápido, interpretação de texto, se aculturar dele. Eu com 3 meses eu li a Bíblia, facilmente me aculturei dela. E não só facilmente me aculturei dela, como eu tenho me aculturado até hoje. Ela é minha fonte, ela é minha fonte de inspiração. Então eu tenho Deus, e a partir de Deus eu posso afirmar com certeza, aleluia,
E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Oh, aleluia! Queridos, os atributos de Deus. Bom, talvez uma próxima live. Vou parar por aqui, mas que Deus continue te abençoando e que você continue na prática da palavra. Amo vocês. Beijo.